Oi, 13 episódios depois e seguimos firmes. Obrigado por estar até aqui no final deste capítulo. Já deixa o like e se inscreve se ainda não fez isso. Ok, vamos lá. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em duas páginas específicas, a 256 e 257 do O Livro da Psicologia. O foco é uma ideia bem forte do Ignacio Martín Baró. Aquela de que o trauma, sabe, ele não é só uma coisa individual. Ele se alimenta e se mantém numa relação complexa entre a pessoa e a sociedade. Exato. E ele desenvolveu isso observando a realidade de El Salvador nos anos 80, né? Um período super conturbado lá. Sim, um contexto de muita violência, de muita injustiça social. Vamos tentar entender como ele chegou a essa conclusão. Então, o Martin Baró, vivendo aquilo tudo em El Salvador, ele sacou uma coisa-chave. Não dá para entender o trauma só olhando para dentro da pessoa. Uhum. E bateu de frente com a ideia de uma psicologia tipo universal, sabe? Totalmente neutra. Que era o que dominava na época, né? Isso. Ele argumentou que, especialmente para grupos oprimidos, muitos problemas que a gente chama de saúde mental, na verdade não são reações anormais. Não mesmo. Eram, sim, reações bem compreensíveis, até esperadas, às circunstâncias que ele chamava de anômalas. Situações impostas pela sociedade, né? Exatamente. E o que é fascinante aí é a crítica que ele faz à psicologia mais tradicional, né? Ele apontou umas carências bem sérias. Quais, por exemplo? Olha, primeiro, essa dificuldade da psicologia da época em dar soluções práticas para problemas sociais concretos. Ficava muito na teoria, às vezes. Entendi. Segundo, que muitos princípios psicológicos foram criados em contextos muito específicos, tipo laboratórios ou países ricos. Aí ficava difícil aplicar isso em realidades tão diferentes como a de El Salvador ou da América Latina em geral. Faz sentido. E terceiro, uma coisa que ele criticava muito era essa tendência de focar demais em maximizar o prazer, o bem-estar individual e acabar meio que ignorando qualidades humanas super importantes como a esperança, a coragem, Nossa. o desejo coletivo por justiça, por liberdade. Ele achava que a psicologia precisava despertar isso também, sabe? Pô, que visão. E aí que fica realmente interessante. Porque ele não ficou só na crítica, né? Ele partiu para ação. Isso mesmo. Com base nessa insatisfação toda e na vivência dele lá, ele lança mais ou menos em meados dos anos 80 a Psicologia da Libertação. A psicologia da libertação. E não era só mais uma teoria, não. Era uma abordagem com um compromisso claro. Melhorar a vida das pessoas marginalizadas, oprimidas. Então era uma psicologia engajada mesmo. Totalmente. Ele queria que a psicologia fosse uma ferramenta para ajudar as pessoas a entenderem a própria realidade e, a partir daí, lutar por mudanças. E ele foi além da teoria, né? Chegou a estudar casos concretos. Foi fundo nisso. Estudou o impacto psicológico da guerra civil lá em Salvador, das ditaduras militares, da pobreza em vários países. Não só em Salvador, mas Argentina, Chile, Brasil, Porto Rico também. Caramba, um trabalho amplo. Sim, ele queria mostrar na prática como as questões de saúde mental de um lugar tão, assim, diretamente ligadas à história e ao contexto social e político daquele lugar. Entendi. Para ele, era fundamental tratar as pessoas levando em conta essas duas coisas, o individual e o social, não dava para separar. E qual era o papel do psicólogo nisso para ele? Ele via o psicólogo como alguém que podia ajudar as comunidades a transcenderem suas histórias de opressão, sabe? A resgatar a memória, a identidade. Quase como um agente de mudança social também. De certa forma, sim. A ideia era ajudar as pessoas a se fortalecerem para buscar essa transformação. Imagino que um trabalho desses, tão crítico ao sistema, tenha sido perigoso para ele. E foi extremamente perigoso. O Martín Baró era muito vocal, criticava abertamente o governo de El Salvador pelas violações de direitos humanos, pela injustiça. Ele não se calava. De jeito nenhum. Ele até fundou um instituto de opinião pública lá na universidade para dar voz à população, para mostrar o que realmente estava acontecendo. Nossa, E por causa dessa denúncia constante da corrupção, da injustiça, da violência, bom, ele foi assassinado em 1989. que trágico. Muito. Ele e mais 5 padres jesuítas, além de uma funcionária da casa e a filha dela. Foi um massacre cometido pelo exército salvadorenho. Meu Deus, uma perda imensa e o legado dele, os escritos. Felizmente,
Muito do trabalho dele foi reunido e publicado depois da morte. E ali a gente vê a profundidade das ideias dele, sabe? Sobre como usar a psicologia para conscientizar, sobre o papel da religião na guerra psicológica e, claro, sobre o trauma coletivo, o trauma social. E conectando isso tudo, o que fica dessa visão do Martin Barot? Fica principalmente essa ligação essencial que ele estabeleceu entre saúde mental e a luta contra a injustiça social. É uma ideia que continua super atual, né? Em qualquer lugar onde a política, a sociedade causam sofrimento. Com certeza, traz uma perspectiva muito necessária. E tem aquela frase dele que é muito forte, né? O desafio é construir uma pessoa nova numa sociedade nova. Uma frase poderosa mesmo. Ela resume bem o projeto dele. E deixa pra gente uma pergunta importante, que continue ecoando. Como é que a gente pode lidar com o sofrimento psicológico de um jeito mais efetivo, olhando também para as raízes sociais dele? Como a gente pode atuar nisso? Uma reflexão fundamental. Sem dúvida. Um convite para a gente pensar a psicologia e a própria sociedade de uma maneira diferente, mais integrada. E assim fechamos. Se você acompanhou até aqui, deixa o like como forma de apoio. Um abraço enorme e até a próxima psicoleitura.